mesmo os que não creem neles estão sujeitos a sofrer. Allan Kardec, O Livro dos Médiuns, capítulo 23. Vejam, mesmo os materialistas não se livram, pelo simples fato de não crerem, não se livram das obsessões. Elas existem para todos os seres, sobretudo quando nós não estivermos com as nossas ações inspiradas, adequadas, segundo a lei do amor. A obsessão, diz Kardec, apresenta caracteres muito diferentes, que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. A Gênese, capítulo 14. Por que é importante essa fala de Kardec? Porque muitos dizem, como André Luiz foi encontrar tantos tipos de obsessão? Se Kardec fala apenas em obsessão simples, e fala em subjugação, né? E por que então descobriu-se tanto tipo? Não, Kardec fala muito mais. Ele não teve tempo, evidentemente, para descrevê-las. Mas aqui está uma frase em que ele diz que existem que apresenta caracteres muito diversos, muito diferentes, que vão desde uma simples influência moral até a perturbação completa do organismo. No Evangelho de Jesus, Lucas, no capítulo 4, 33 a 35, fala-nos do homem possuído. Que temos nós contigo, Jesus de Nazaré, diz ele, é a obsessão direta. Em Marcos, capítulo 5, versículos 2 a 13, é o gadareno que é manobrado por entidades cruéis. Diz Emmanuel, é a possessão com vampirismo. Mateus, capítulo 9, 32, 33, o homem mudo, sob o controle de espírito, é a obsessão complexa que envolve corpo e alma. Em João, capítulo 13, espírito perverso, colocou a ideia de negação do apostolado no sentimento de Judas. É a obsessão indireta, mais comum do que imaginamos, e que leva à perda de muitos médiuns valorosos dentro da nossa doutrina. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 5 a 7, quando Filipe, pregando entre os samaritanos, curou coxos e paralíticos de pronto, mostrando que era uma obsessão coletiva com moléstias fantasmas. Eis-nos a obra de André Luiz, 14 obras do médico desencarnado, verdadeiro Dante Alighieri do mundo espiritual. Obsessões de natureza anímica. A alma também pode comunicar-se, a alma encarnada também pode comunicar-se. E nós podemos ter comunicação patológica dos seres encarnados, as obsessões. De efeitos inteligentes, com observação telepática, autoobsessão, a persistência da personalidade anterior e a parceria no vício. E a mediunidade torturada de efeitos físicos, quando os seres vivos, seres humanos, contratam espíritos mercenários para realizar tarefas de poltergeist. Obsessão telepática é uma obsessão anímica. Para compreendê-la melhor, vamos tomar um caso de Jovina e Anésia nos domínios da mediunidade.
o casal Anésia e Jovino estava em crise. Os benfeitores espirituais são chamados para ajudar. Chegam em um momento particularmente íntimo da família, quando o casal janta na companhia das 3 filhas. Todas estão alegres, conversando com a mãezinha, mas o dono da casa, Jovino, está distante. Não participa da conversação. Quando os observadores veem chegar junto da testa de Jovino, em sua cabeça, uma imagem de mulher. Como se fosse um farol de lusco-fusco, com emissão de luz, em que surge uma imagem de mulher projetada sobre a cabeça do dono da casa. E ele se torna mais alheio, inquieto, faz zombarias, muxoxos, não deseja continuar no meio da sua esposa e das filhas. Naquele instante, há um mal-estar por parte de Anésia. O jantar termina, Jovino lê os jornais rapidamente, levanta-se e diz: tenho negócios a fazer. Já é noite. Ele bate a porta, vai embora. Neste momento, desalentada, desesperada, Anésia senta-se na sala e começa a pensar: negócios. Ele mente. Sem dúvida, é aquela senhora, e começa a esquadrinhar na mente os traços desta senhora. É ela que tem sido a grande verduga do nosso lar, aquela que tem trazido tantas e tantas aflições para a minha família. Neste momento em que ela esquadrinha a mente para se lembrar desta senhora, eis o que acontece. A senhora se materializa em espírito, não materialização carnal. E no meio da sala, inicia um litígio mental com a nossa Anésia. Insultos, brigas. Ao final, o benfeitor espiritual Aulus transmite um passe de reconforto e Anésia cai sobre a mesa em estado de sono. Mais tarde, ela é levada pelo benfeitor a um clube noturno, onde esta senhora dança com o seu marido. E lhe pede encarecidamente para perdoar, porque são 2 crianças que não sabem o que fazem. Anésia está com seu sistema nervoso abalado, tem problemas orgânicos, não consegue raciocinar direito, porque inclusive tem a sua mãezinha doente nos últimos momentos da vida física. Vemos aí a interferência de encarnado sobre encarnado de forma maléfica, perversa, patológica. E isto é muito mais comum do que podemos imaginar. Quando chegamos em um lar em que o clima é um cipoal, um emaranhado, uma dificuldade até para se respirar direito, pode ter certeza de que existe um clima mental obsessivo entre os membros da família. São espíritos que reencarnaram para se perdoarem mutuamente e não conseguem. E vivem num clima de verdadeira guerra mental. São os antagonismos domésticos descritos em Obreiros da Vida Eterna. E a autoobsessão é um outro tipo de patologia mental
provocada pela obsessão. Como nós podemos ver isto? Chico Xavier diz em O Evangelho de Chico Xavier que o ódio é um dos mais terríveis fatores de autoobsessão. Então, vemos dois casos que são muito elucidativos. O primeiro deles é um delegado de polícia. Ele foi consultar um médium para saber por que está doente. Está com a cabeça funcionando mal, não raciocina direito, tem perturbações e não sabe por quê. E o médium o aconselha a fazer coisas que não vão aliviá-lo. Mas logo vamos saber por quê. Gúbio faz o diagnóstico. Este senhor, delegado de polícia, batia nos presos sem motivo. Durante anos ele fez isso. E agora, quando ele adentra a terceira idade, ele começa a receber mais profundamente o resultado dos seus atos. E o que temos então? Uma autoobsessão. A perturbação pela qual ele passa é fruto dos próprios gestos, das atitudes menos dignas, da falta de amor para com o próximo. E André Luiz pergunta, mas ele vai encontrar a solução com este médium? Não, não vai. Porque ele veio procurar alguém que é mercenário da mediunidade, que recebe pelo que produz. E ele, obviamente, esse médium, não está acostumado à disciplina, à renovação espiritual e material. E é óbvio, o que nós vamos encontrar, senão a orientação desigual, desnecessária e, principalmente, que não vai atingir o objetivo. Na autoobsessão, lembremos-nos que a ideia é um ser organizado por nosso espírito, a que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Receberemos de volta tudo aquilo que plantarmos, as ideias que emitimos, as ideias que voltarem para nós. Elas vão pesar sobre o nosso psiquismo. Daí as inúmeras moléstias mentais que se abrem na velhice. Esse investigador de polícia que abusou de poder está em Libertação, capítulo 11. A questão do escritor e suas criações mentais. Quando na Terra ele não foi muito lido. Mas André Luiz encontrou nas profundezas das trevas. E ele estava dizendo a André Luiz que escreveu livros de libertinagem, que nada construíram, e que a mocidade avidamente passou a leitura desses compêndios. E o resultado é que ele encontrou do outro lado da vida os personagens que ele criou. Essas ideias, né? Essas formas, pensamentos que o escritor cria nas suas páginas, que o diretor de cinema e o diretor de script, de cenário, leva para as telas, e que os produtores de televisão, né, encharcam o mundo moderno. Todos serão responsabilizados pelas ideias que criarem, porque elas estarão dentro deles quando desencarnarem. Então, no momento em que André Luiz está conversando com este escritor, surge um fantasma, um ser que tenta estrangular o próprio escritor. E André Luiz diz que não é espírito, é uma forma, pensamento, porque é um dos personagens que ele criou no livro. Coloquemos de molho a barba. O que nós andamos escrevendo?
O que é que nós estamos aí